Eu vou fazer uma demonstração aqui de como usar o Apache Airflow para fazer movimentação de dados na rede. Para isso eu vou usar como estudo de caso o preço do Bitcoin. E eu vou conseguir o preço do Bitcoin nessa API com o CAP. Com o Airflow eu vou enviar para uma base de dados PostgreSQL e apresentar no Looker Studio. O gráfico do Bitcoin fica mais ou menos assim. E para isso eu vou usar um Airflow hospedado no Astronomer.io. Gente, no Astronomer.io você vai precisar criar um workspace, que é um espaço de trabalho, criar um deployment, que é um container na nuvem que o próprio Astronomer cria para você, e um projeto Cloud IDE, Cloud IDE, que é simplesmente, gente, um projeto numa IDE que está hospedado na nuvem. Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento, como o VS Code ou o PyCharm. E nesse caso aqui, ele está hospedado na nuvem para você. Você vai precisar fazer um fork desse repositório que eu disponibilizei aqui, de um banco de dados que pode ser o Postgres. Eu hospedei na nuvem da DigitalOcean, e você vai precisar de acesso ao Looker Studio. Vamos começar primeiro fazendo o fork desse repositório. Então esse repositório está hospedado aqui em Alex Lopes Pereira /astrodegs template. Você vai clicar aqui em fork, create fork, escolher um nome para o seu repositório e criar o fork. A partir desse momento, quando eu referenciar o meu repositório, eu vou assumir que você está usando o seu e eu estou usando o meu. Então vamos voltar aqui para o Astro. No Astro você vai precisar criar um workspace. E aqui você cria um workspace. Depois disso você vai criar um deployment. Um deployment é simplesmente um container na nuvem. Você vai ganhar alguns créditos na nuvem para usar com o seu trial do Astro, quando você criar a sua conta. Aqui você digita o nome do seu deployment, pode ser algum prod, escolhe uma nuvem e as opções padrão já atendem, tá? Aqui eu não vou criar um porque eu acabei de criar um, já estou com ele aqui. Então aqui está o meu deployment. Se você clicar em Open Airflow, você vai ver aqui a sua instância do Airflow, onde as nossas DAGs vão ficar acessíveis. O próximo passo é criar um projeto na nossa IDE. Eu vou criar aqui um projeto chamado Bitcoin. Eu não vou criar nenhum pipe de exemplo. E agora, quando eu criar um pipe aqui, esse pipe gera código-fonte. Eu quero que esse código-fonte vá parar lá no GitHub. Tá? Eu quero fazer uma integração de tal forma que o meu Astronomer ele envie código para o meu GitHub. Isso torna tudo muito prático. Então a gente vai precisar adicionar aqui as permissões para permitir que o Astronomer acesse o meu GitHub. Para isso eu preciso de um Personal Access Token. Então vou ter que ir lá no meu repositório, você no caso no seu, vai acessar aqui Settings, numa nova aba, opções de desenvolvedor, Personal Access Token. Vamos criar um novo, vou dar um nome aqui, um prazo de expiração, vou escolher todos os repositórios, as permissões eu vou dar permissão de conteúdo, leitura e escrita, criar o token, copiar esse token e colar lá, no Personal Access Token. Agora você vai precisar do repositório, que é a sua organização barra o repositório. No meu caso é Alex Lopes Pereira /astrodeg template. E se você fez um fork desse repositório, você tem uma pasta aqui chamada degs. E esta pasta já tem alguns arquivos ali. Então, degs. E agora, main. Bom, a primeira parte já foi. Agora vamos testar se essa integração está funcionando. Vamos criar um pipe só de teste, tá? Essa IDE do Astronomer tem várias funcionalidades. Você pode criar vários tipos de células. Isso aqui é equivalente a como se fosse um Jupyter Notebook, em que você tem várias células de código. Então eu vou criar uma célula de código Python e digitar um código de teste aqui. Perceba que eu tenho uma célula chamada Python 1 com um código print test. Vamos ver o que o Astronomer
a IDE gera para a gente de código. Ela coloca esse meu código, essa função Python 1 aqui, e esse meu código bem aqui. Todo esse restante aqui são códigos do Apache Airflow responsáveis por instanciar a nossa DAG e agendar ela para execução. Que de outra forma a gente teria que estudar isso aqui antes, e o Astronomer está trazendo tudo para a gente pronto. Você consegue alterar essas configurações de agendamento aqui nas opções de agendamento. Você consegue setar algumas configurações e ajustar o ambiente, como variáveis, alguns requirements e conexões. Agora, se você estiver satisfeito com esse seu código, você pode fazer um commit. Quando você fizer um commit aqui, ele vai vir parar aqui. Eu vou imprimir meu teste e vamos dar um commit. Primeiro commit e um primeiro commit. Vamos dar um refresh aqui nessa página. No arquivo teste, ele já colocou lá teste, meu teste. Ele já foi para lá, funcionou. Essa primeira parte dessa integração aqui funcionou. Agora a gente quer que esse código dessa DAG ele vá parar lá no meu deployment, que eu acabei de criar na nuvem. Então qual que vai ser esse passo, né? Eu quero, gente, que esse deployment que eu criei aqui, e o Airflow dele está acessível aqui, eu quero que a minha DAG venha parar aqui. Essa DAG que eu acabei de criar. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que vir aqui no meu repositório. Você vai perceber que você tem uma pasta chamada GitHub Workflow e tem um arquivo Astro Deploy. Esse arquivo é o que vai fazer o deploy da sua DAG na nuvem. E ele depende dessa variável de ambiente aqui, que você tem que criar no seu GitHub, desse secret, e dessa variável de ambiente chamado Deployment ID. Então vamos criar primeiro essa aqui e colocar ali o token de API do Astro, que a gente vai criar lá no nosso deployment. Então vamos aqui, abrir numa outra aba, o Settings, e eu tenho aqui Secret e Variables das minhas Actions. Vou criar um novo secret do repositório com aquele nome, Astro API Token, e agora dentro do seu deployment você tem aqui uma opção Access API Token, adicionar um API Token. Eu vou criar um nome, GitHub, criar, e agora eu já tenho o meu token e vou adicionar. O próximo passo agora é criar uma variável com esse nome Deployment ID. Então perceba que agora eu vou em Variables, no Variable, Deployment ID, onde eu consigo o Deployment ID do meu deployment onde eu quero hospedar, né? Gente, eu quero hospedar nesse deployment que está aqui, ó, esse prod. Esse prod, o ID dele está bem aqui, então eu vou copiar ele. E perceba que foi justamente o que eu criei o meu Access Token, né? Tem que ser o mesmo, né? Eu criei o Access Token nesse deployment aqui. Então vamos voltar lá, colocar aqui e Add Variable. Bom, a partir desse momento você pode vão funcionar os seus workflows que vierem parar aqui. Então vamos alterar o nosso primeiro projetinho que está aqui, e vamos dar um commit. E agora um novo run de workflow vai ser gerado aqui. Esse vai funcionar. Esse aqui a gente não tinha a variável setada, agora esse a gente já tem. Vamos ver isso rodando. Aqui ele está começando o job que vai enviar a nossa DAG para lá. Conseguiu enviar a nossa DAG com sucesso. E foi todos os jobs aqui executados com sucesso. Esses jobs aqui eles estão especificados nesse arquivo deploy.yam
ele é o responsável por criar essas actions que estão aqui. Tá? A partir desse momento, as DAGs elas vêm parar aqui. Então perceba que aqui a gente tem duas DAGs, uma chamada teste, que a gente acabou de criar, e uma Bitcoin ETL, que eu já tinha criado antes. Ela está dentro desse arquivo aqui, essa DAG chamada Bitcoin ETL. Vamos ver o que eu estou fazendo aqui nesse código fonte. Vamos dar um zoom aqui. Eu começo usando uma função getCurrentContext para pegar o contexto dessa execução. E aí eu vou conseguir a variável aqui ExecutionDate, que é uma data lógica que o Airflow passa para a gente, que a gente usa como referência da execução dessa DAG. Eu vou usar isso para construir um intervalo para coletar os dados da API, do preço do Bitcoin. Eu vou pegar dados horários nesse intervalo de início e fim. Basicamente o início vai ser um dia antes da data de referência até a hora exata dessa data de referência. Vou coletar isso dessa API até 200 requisições por minuto, alguma coisa assim. Isso aqui é gratuito, então a gente não precisa de autenticação. E aí eu vou fazer essa requisição, converter esses dados aqui num data frame e depois eu vou enviar esses dados aqui para um PostgreSQL. Para eu fazer isso aqui funcionar, eu vou precisar de uma conexão chamada Postgres. A gente já vai ver como é que a gente cria ela. Ctrl+C. Vou criar uma engine com esse método aqui e vou passar para esse método do Pandas DataFrame, que recebe uma conexão, o nome da tabela, e ele vai gravar esse DataFrame na tabela. Essa opção aqui é importante, if exists append, então se a tabela já existir, ele só vai adicionar registro nessa tabela e ele não vai mandar o índice para a tabela. O resto tudo são códigos que o próprio Cloud IDE faz para a gente. Então vamos colocar essa DAG aqui para ser executada. Vamos ver se a gente só tem essa conexão com o banco de dados. Ela está aqui. Então essa conexão com o banco de dados aqui tem os dados do DigitalOcean, que essa é a minha instância do DigitalOcean. Beleza, então você consegue criar conexões aqui, né? Para criar a sua própria, você adiciona aqui e escolhe Postgres e adiciona as suas informações de conexão. Eu já tinha a minha, então vamos voltar aqui nas DAGs, vamos ativar essa DAG. Essa DAG, gente, ela vai executar a partir dessa data de 17/11 aqui. Então vamos iniciar aqui e entrar aqui. O Airflow agenda várias execuções, uma do dia 18, uma do dia 19, 20, e aí todas essas datas ele vai passar na forma de execution date aqui, e aí para cada um desses dias a gente vai coletar e mandar esses dados para o banco de dados. Esses dados já estão indo para o banco de dados aqui. Quando eles aparecerem aqui, ainda não foi, vamos ver. Ainda nada foi executado aqui ainda. Não tem nada lá. Quando eles ficarem verdinhos, significa que o job foi executado com sucesso. Pronto, eles ficaram verdinhos ali, os dados já estão aqui. E são esses dados que eu usei para criar esse dashboard aqui no Looker Studio. É facinho, né, gente? É só você criar uma conexão e apontar para o Postgres e vir aqui e criar esse gráfico de linha. Então é isso aí.